Boa noite, gente. Tudo bem? Pois é, o Paulo Henrique fez um desafio aí, eu tive que aceitar na marra, né? Não vai amor, vai pela dor. Vai pela dor. Literalmente. Tô feliz, né, de estar aqui para falar. Acho que vai ser a primeira vez, né, que eu já preguei outras vezes, mas assim, não aqui, né? Mas Deus dá graça, né? E a gente consegue. E eu queria ler com vocês Salmos 126, se você puder abrir aí. Salmos 126 é um capítulo que falou muito com a gente, né, durante esse tempo. O Paulo Henrique falou, né, a gente hoje quis fazer um culto em ação de graças, né, pelo que Deus fez por nós. Então, esse capítulo fala muito com a gente, porque a gente usou muito esse capítulo para nos fortalecer também. E a gente quer hoje compartilhar coisas que Deus ministrou ao nosso coração, porque a gente aprende nos dias difíceis. Salmo 126. Que nos diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semearam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, a gente passou momentos difíceis, né? Mas a gente veio aqui para compartilhar a vitória que Deus deu para a gente, né? E que vocês se sintam inspirados a crer em Deus como a gente creu, né? Como Deus fez maravilhas na nossa família. E uma coisa que a gente falou para algumas pessoas antes mesmo de acontecer tudo, na verdade eu conversei com uma pessoa semanas antes, eu falei uma palavra que depois eu entendi que era também para a minha vida. Que nós aprendemos muito mais nos dias difíceis, porque o nosso coração se torna mais sensível. Você vai perceber que a sensibilidade que a dor traz é muitas das vezes usada por Deus para nos ensinar. Isso não significa que Deus vai só usar assim, Deus só fala através de dores, não. Mas quando nós estamos passando por algumas dificuldades, nós aprendemos. E hoje eu queria mostrar para vocês, a gente está parecendo aqueles velhos, né? Mas a gente vai mostrar algumas fotos aqui. Sabe aqueles velhos inconvenientes? Velho mesmo, falei, Paulo Henrique, ele já falta só um ano para ele começar a fazer alguma coisa importante na vida, né? E eu agora só falta mais 3. E a gente quer compartilhar com vocês, quando a gente passa por essas dificuldades, a gente nem gosta de tirar foto. A gente lá em casa, a gente tem até essa dificuldade de tirar foto nossa. Mas a gente quer compartilhar com vocês, isso daqui era na antessala da cirurgia. Na antessala de cirurgia, ali está o Miguel jogando, nem imaginando o que ele ia passar. E a gente está ali conversando com ele e a gente teve esse momento, eu achei fantástico. Falei, cara, vou tirar uma foto, né? A Wayne ali conversando com ele jogando. E a próxima foto é de tiozão mesmo, gente. A gente vai mostrar essa vez. Esse foi o tumor que tiraram do Miguel. Então, era um tumor, realmente era um câncer. E fez a cirurgia. E depois teve uma outra foto. O Miguel estava extremamente irritado nesse momento. A Wayne tentando controlar, a Wayne com enxaqueca, enjoo. E ele só queria ficar com a Wayne. E a gente teve que tentar remediar ele nesse momento. Foram mais ou menos algumas horas para tentar remediar ele. Mas depois que ele deitou e descansou, gente, no mesmo dia, nem pareceu que ele fez cirurgia. Estava normalmente. Tava até batendo nos pés, deitado na cama, batendo nos pés com o outro quarto do lado. Eu, menino, quieta aí. Então, fez cirurgia e tava lá. Então a gente estava lá e a gente foi fantástico. Acho que aí ele apontava, né, e falava, dodói. Hoje a gente está ensinando ele que ele aponta, ó, sarado. Não é mais dodói. Quando a gente fala, cadê o sarado? Aí ele mostra assim. Então dodói é no joelho, na mão, não é mais sarado não. Então tá aí umas 3 fotos, só de todo o processo que a gente passou. E eu sei que a ideia não é a gente se vangloriar, mas a gente compartilhar aquilo que Deus nos ensinou e aquilo que é uma responsabilidade. O que é responsabilidade? Resposta à habilidade. Responsabilidade.
Só para contar um pouco da história, já tá vindo ele aí, ó. A história do problema do Miguel foi, quando o Miguel era um pouco mais novo, a gente começou a perceber, né, que o testículo dele, um era menor que o outro, né, um era maior que o outro. Aí a gente levou no médico, né, e aí o doutor falou assim que era normal, que a maior parte das crianças tem um testículo maior que o outro, né? Tanto que a gente sabe que uma mão é maior que o outro, né? Um pé é maior que o outro, então é normal ter um testículo maior que o outro. Só que aí a gente tinha plano de saúde, aí a gente saiu da Missão Vida, aí a gente cancelou o plano de saúde do Miguel, porque estava com um pouco, né, condição de pagar, e também porque na época a pandemia estava muito forte, então os médicos não atendiam, né, não estava recebendo o Miguel, então não compensava continuar com o plano. E aí a gente ficou um tempão sem levar ele no médico, né, e aí a gente começou a perceber que estava aumentando, né, então a gente falou, né, não é normal, tá aumentando. Então aí, como eu continuei com o meu plano de saúde, graças a Deus eu não cancelei, né, porque agora eu tô grávida, não vou precisar pagar nada. Aí eu não cancelei o plano, então aí eu pedi pro meu doutor, que ele era muito bonzinho, né, aí eu falei pra ele o que estava acontecendo. Ele falou, não, pode trazer aqui no dia da sua consulta, eu vou olhar ele, vou ajudar vocês e tal. E aí ele pediu um ultrassom pra gente ver. Então a gente viu no ultrassom que tinha algo diferente, né, então tinha dado alguma alteração. A gente mandou pro médico e ele viu e ele falou assim, ó, tem 12 anos que eu trabalho nessa área e eu nunca vi o que é isso. Então eu vou mandar para um especialista amigo meu e tal, mandou para um amigo dele que era urologista, e um amigo dele também disse que nunca tinha visto aquilo, que era uma alteração que ele nunca tinha visto. Então a gente começou a ficar meio preocupado, né? Porque você fala, médico, 12 anos de trabalho, nunca viu, pediatra, né? Aí a gente começou a ficar um pouco desesperado. Aí a gente foi, aí eu na internet, né, a gente orou e falou, Deus, ajuda a gente a encontrar um médico bom. Então a gente olhando na internet, eu pesquisei numa lista da internet um médico urologista, e aí saiu uma lista dos 20 melhores urologistas de Anápolis. Aí a gente viu uns, aí eu vi um outro lá que estava assim, muito bem falado, as pessoas falavam muito bem dele, que nunca tinha, ou tinha levado em outros médicos, os médicos não sabiam o que era, aí levou nesse médico, ele tinha ajudado a tratar muitas pessoas da família e tal, então aí eu falei, Paulinho, vamos, né, nesse médico. Aí a gente foi. E aí, quando a gente chegou lá, né, a gente levou o ultrassom pra ele, ele falou, não, espera aí, deixa eu olhar ele primeiro. Aí a gente tirou a roupa do Miguel, ele pegou assim no testículo dele, rapidão. Aí sentou lá, olhou assim o exame, bem rápido, nem só folheou assim, e falou pra gente, ó, eu sou direto, eu não sou de enrolar, eu já falo, né, na cara mesmo, seu filho tá com câncer e câncer maligno. Então, assim, na hora assim, você recebe assim um baque, né? Porque, tipo, como que você imagina, né? O Paulinho, que ele tinha sofrido antecipado, ele passou uma semana assim, malzão, que ele tem muita ansiedade, então ele sofre muito antecipado com as coisas, né? E eu acalmava ele, né? E falava pra ele, calma e tal. Mas quando você recebe a notícia falando que é câncer que seu filho tem, então você já assusta, né? Uma palavra que a gente assusta, mesmo que seja um câncer tratável, a gente assusta, né? Então, a nossa reação, né, foi a gente procurar, né, saber o que a gente poderia fazer. O médico pediu ressonância, né, e a gente fez. Tanto é que a ressonância também foi um momento muito difícil para o Miguel. Ele ficou muito estressado por causa da anestesia, né, quando ele estava voltando. Então foi assim, muito difícil, sabe? Mas graças a Deus ele conseguiu passar por tudo isso, né? E quando eu recebi a notícia, né, na mesa lá do médico, sim, tava forte, né? Só que assim, eu comecei a pensar, todos sabem que a gente tem uma amiga da Missão Vida, a Isis, que ela passa por um câncer já tem uns 3 anos mais ou menos, né? E aí o que me veio na minha cabeça, eu pensei assim, falei, Deus, o Senhor me deu, o Senhor pode tomar, né? Eu creio nisso, que se Deus deu, Ele pode tomar, Ele é do Senhor. Quando a gente teve a notícia de que a gente teria o Miguel, a gente já consagrou ele ao Senhor. Então, se Deus quiser levar, o Senhor pode levar. Eu falei isso para Deus. Mas eu falei para ele, Senhor, se eu puder pedir alguma coisa para o Senhor, eu sei que eu não sou digna de pedir, mas eu não quero que o meu filho sofra. Eu prefiro que o Senhor leve ele do que ele passar por tudo isso que a Isis passa, sabe? Ir para o médico, ir fazer quimioterapia, essas coisas assim, sabe? Porque é muito dolorido. Então eu falei para Deus, Deus, é doído, mas eu prefiro que o Senhor leve meu filho do que eu ver ele passar por tudo isso. E eu do outro lado, Deus, por favor, a gente resiste a qualquer dificuldade, mas não leva, por favor. Cada um reage de uma forma. E antes de nós irmos, eu já estava passando mal já. Eu já estava sentindo já que não era uma coisa fácil.
Eu lembro no sábado eu ia jogar bola com o Pedro. Esse dia eu nem joguei, nem dei conta. O Pedro falou assim, o que foi? Eu falei, eu só falei para ele, Pedro, tô torcendo para não ser uma coisa, só isso. E a gente já estava em oração, mas a gente teve uma boa conversa no dia. Foi uma conversa muito boa que a gente precisava ter em casa. E a gente se preparou. Na hora que ele falou, eu já imaginava isso. Eu já imaginava. E aí a gente passou dias terríveis. Eu particularmente, eu passei os 3 piores dias da minha vida. Foi de terça-feira até na sexta-feira. E durante esses 3 dias e esse 1 mês que a gente passou, a gente quer passar para vocês 4 lições preciosas para que quando vocês passarem por momentos difíceis, e eu sempre tenho orado para Deus, eu não quero que nenhuma das pessoas que eu conheço passe por isso também. Meu desejo é que ninguém passe por isso, porque é uma batalha muito grande. E uma das lições que eu queria compartilhar com vocês é que Deus nos prepara para essas batalhas. Deus nos prepara. A gente nem percebe, você nem está percebendo, mas Deus está te preparando para algumas batalhas. Max Lucado tem uma frase interessante. Ele diz, eu passei por tempestade aos 20 anos para me preparar para os terremotos aos 40 anos. Max Lucado passou um grande desafio aos 20 anos que te deu força para suportar aquilo que viria. E todo mundo sabe que eu passei um momento muito deprimido durante todo esse estelionato. E eu acredito que todo esse processo foi para chegar nesse momento. Eu nunca pedi para Deus explicação, mas eu entendo agora que Deus estava me preparando para esse momento. Foi para esse momento. E a gente recebe muita força de Deus, gente. Eu digo para vocês, uma paz que às vezes a gente não entende. Isso não anula o nosso sofrimento, mas a gente recebe paz de Deus. Eu me lembro que a gente ficou muito chateado na terça, na quarta, na quinta. Eu me lembro na sexta-feira, a gente ia voltar no médico novamente. E o Miguel a gente estava arrumando ele para ir para o médico. E eu olhava ele pulando, brincando na cama. E eu falava assim, nossa, esse menino nem imagina, né? Nada disso, nem sonha. Enquanto eu estava pensando nisso, a voz de Deus veio fortemente. Foi a única vez que Deus falou em todo esse período que a gente viveu. Mas foi a voz que eu precisava ouvir. A voz era, eu cuido do Miguel muito mais do que você possa imaginar. Eu cuido do Miguel muito mais do que você possa imaginar. Quando eu ouvi essa voz, toda a angústia que estava assolando meu coração, toda a preocupação, ela saiu, porque eu entendi a promessa de Deus, de tudo que Deus estava preparando para esse momento. Deus estava nos preparando. Foi rápido. Gente, 1 mês, tem apenas 1 mês. 1 mês difícil, mas 1 mês que a gente pode celebrar em mínimos detalhes. Eu lembro que a gente ia levar o Tiago e a Karine para viajar e a gente só foi no médico porque o zoológico estava fechado, porque a gente ia passar o dia, a segunda-feira lá, mas era a consulta da UEN e aí estava fechado e a UEN, nossa, eu tenho consulta, então vamos voltar rápido. Se a gente não tivesse voltado, a gente ia enrolar e só Deus saberia o que ia proceder. Então, dos mínimos detalhes, Deus está nos preparando para as batalhas. Você nem percebe, mas você tem ferramentas para enfrentar a sua dificuldade hoje. E Deus está te capacitando. Então, às vezes a gente foge de batalhas, mas as batalhas são necessárias. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele falou para Saul, eu posso enfrentar. Por que você pode enfrentar, Davi? Porque eu já matei um urso e eu já matei um leão. São batalhas pequenas para até a gente chegar em Golias. Quando a gente foge das pequenas batalhas, quando a gente vai enfrentar Golias, a gente não resiste. Então, a primeira verdade que a gente quer compartilhar, Deus nos prepara para as batalhas. E a segunda verdade é, meio que pegando um gancho, né, do Paulo Henrique, é a confiança em Deus. E ele colocou esse para mim falar, porque eu acredito que eu realmente confio em Deus de todo o meu coração. A gente passa, né, por muitas coisas, como ele diz, e eu creio que tudo que a gente passa é para fortalecimento mesmo nosso, né? Eu acho que tipo tudo que eu já passei na vida, assim, tipo até mesmo a minha mãe ir embora, né? É ruim, né? A mãe tá longe, mas eu acredito que isso foi fortalecimento para mim, para que eu pudesse ser forte nas horas difíceis. Então eu creio sim que tudo que a gente passa, Deus ensina a gente com alguma coisa.
Então, assim, eu acredito, até o Paulo Henrique brincou várias vezes, né, que quem é mais forte lá em casa sou eu. E assim, eu acho que realmente eu sou mais forte que ele nessa área. Ele, é lógico, né, é o pregador nato, é 1001 outras coisas melhores que eu, mas eu acredito assim que Deus, até nisso Deus prepara, sabe? Ele me fortaleceu para que eu pudesse ser suporte para o Paulo Henrique nessa hora. Porque, assim, a Lu mesmo brinca, né? Que os dois, ela mesmo falou pra mim, falou, nossa, ele é igualzinho eu mesmo, porque ele ficou assim, acabado, né? E eu tava firme, por incrível que não pareça. Acontecendo nada, dormindo. Falei, gente, dormindo de boa. Eu dormia cedo, porque eu tava cansado. 9 horas da noite eu já não suportava mais o dia. Eu queria dormir e acordar em uma outra realidade. E a bichinha lá dormindo, na paz, grávida ainda. E normalmente grávida, os hormônios, né, mexem com a pessoa, e eu tava lá firme e forte. Eu olhava o Paulo Henrique assim, eu falo, meu Deus, o que eu faço pra animar ele, né, e tal. E aí eu pensava assim, nossa, eu que deveria estar batido, né, o povo, como é que tá a sua esposa, né, a mulher normalmente é mais fraca, né, aí eu começava a rir, né, eu falei, oh Deus. Então assim, Deus ele prepara mesmo, ele nos fortalece, e é engraçado, gente. Foi muito interessante. As crianças que estavam aqui no dia, inclusive as 2 irmãs da Lohane, né, as gêmeas, eu dei aulinha no domingo para as crianças, e a palavra no domingo era sobre a história de Jó. E aí, que foi um domingo antes da terça, né, que a gente descobriu sobre o Miguel. Então, assim, a gente até brincou, né, como Deus faz algumas ironias, né. Eu dei aulas de Jó e falei para as meninas, né, que ele perdeu tudo, né, e que passou por muitas coisas difíceis, mas que ele continuou firme e não abalou a fé dele, né, por mais que ele tenha, né, dado uma abalada mesmo assim emocionalmente, mas ele continuou acreditando em Deus e depositando toda a confiança em Deus, que Deus fizesse a vontade dele. Então assim, foi muito engraçado. Quando a gente descobriu, eu falei, Paulo Henrique, eu dei a aula disso aqui esses dias, né, eu até falei, nossa, tomara que as meninas voltem de novo, que eu quero contar pra elas, né, que tipo, a tia passou por aquilo que eu contei pra vocês, né, eu passei, lógico, né, não foi como Jó, que perdeu, né, tudo, mas, né, a tia passou por aquilo, e aí, assim, eu fiquei impressionada, como que Deus faz, né, e eu falei pra eles, assim, pra inspirar eles, como que Jó tinha fé, e que a gente tinha que ter essa fé em Deus. E aí, quando veio, eu vi que realmente, né, Deus colocou essa fé no meu coração, porque eu confiei. E uma coisa também importante foi o alimentar da fé. Eu tenho um problema muito sério de ficar pesquisando coisas na internet sobre essas doenças, sobre a enfermidade, e às vezes a gente dá acesso a pessoas que muitas vezes roubam a nossa fé. Durante todo esse tempo eu não pesquisei nada na internet, eu não queria estar com pessoas que muitas das vezes só são pessimistas, só tem palavras ruins. Eu queria alimentar a minha fé. E eu me lembro de uma pessoa muito querida em todo esse processo, porque essa pessoa me animava nesses dias difíceis. Todas as manhãs ele mandava um pregador, uma mensagem, e eu acordava, eu orava, eu fazia o devocional e eu escutava essa mensagem. Então eu estava alimentando a minha fé, e por isso é muito importante, porque essa fé que nos capacita para fortalecer. A OM estava voando e eu estava arrastando, mas uma coisa eu sei, eu não estava parado, eu estava arrastando. Eu não deixei de faltar nenhum culto, eu não deixei de fazer muitas coisas, arrastando, mas ia. Porque é muito importante a gente alimentar a nossa fé. E como que a gente alimenta a nossa fé? A nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, gente, eu fui assim embriagado de mensagens para alimentar a minha fé. E por isso eu acredito muito que Deus, Ele corresponde a esses momentos de fé que nós tivemos. Inclusive, sobre isso, né, de alimentar a nossa fé, até o Miguel, ele sempre assiste uns desenhinhos que é bíblico, né, cristão. E aí tem um que é muito legal, que chama Minha Vida é uma Viagem, da igreja Adventista, né? Então são musiquinhas, ele gosta muito. E aí o mais legal é que no dia que o doutor falou, a música que veio na minha cabeça foi uma musiquinha que o Miguel escutava, que era uma musiquinha que falava assim: tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem, Deus está no controle da sua vida, guia teu futuro, então confia, tudo vai terminar bem. Então aí eu mostrei pro Paulo Henrique, né, depois disso, essa música vinha na minha cabeça.
né, durante quando o médico falava. Eu falava, Deus, vai tudo terminar bem, seja conforme a sua vontade. Porque eu acredito que a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida. Seja o que for. Às vezes a gente não quer ouvir o ruim, mas esse ruim para nós não é o ruim de Deus pra gente. Então, quando eu lembrava dessa música, eu falei, Deus, essa música faz todo sentido nessa hora. E aí, quando a gente chegou um dia que o Paulinho estava muito abatido mesmo, e aí eu coloquei essa musiquinha para ele, falei assim, Paulo Henrique, vou colocar essa música para você. E aí eu coloquei, e aí assim, ele começou a se alegrar, então assim, e aí o Miguel canta junto, então foi assim muito legal, gente, a gente começou a cantar junto lá em casa, então a gente crê que tudo vai terminar bem, né? Seja conforme a vontade de Deus, tudo vai terminar bem. E uma coisa também interessante sobre fé é confissão de fé. Uma coisa que a gente aprendeu nesse mês, gente, a confessar com a nossa boca. Quantas vezes nós colocamos a mão sobre o Miguel e confessamos sobre ele cura, liberamos palavra. Isso não significava que a gente não estava sentindo nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma aflição, mas a gente profetizava. E a gente aprendeu isso demais. Como nós aprendemos? Eu lembro que a mãe da Wayne no dia ligou e ela foi falando as coisas sobre, olha, profetiza. E muitas pessoas, e por isso eu digo para você, a importância de nós confessarmos com a nossa boca. Eu não estou acreditando, mas confesse, até você começar a acreditar. E nós começamos a profetizar coisas que era o sobrenatural de Deus para começar a acontecer. Então, essa segunda verdade é sobre a confiança total em Deus. Terceira verdade que a gente quer compartilhar é não pule etapas. A gente gosta de fugir de algumas etapas na nossa vida. E cada um reage de uma forma, como o Wendy falou. Eu digo para você que cada um de nós vamos enfrentar algumas dificuldades. A gente fala assim, por que você não faz isso? Ou por que você não faz isso? Gente, nós somos seres humanos cheios de personalidade, de temperamento, comportamento. Cada um reage de uma forma. E eu não queria pular as etapas. Deus estava dando essa possibilidade. E cada vez que eu andava e via uma criança saudável, eu falava assim, cara, meu Deus. Eu olhava um chinelo do Miguel, eu falei assim, gente, eu não acredito que eu vou perder meu filho. Eu não acredito nisso. Mas aí a gente começou a entender que era um processo que a gente tinha que viver. Talvez você passe um processo difícil no seu relacionamento. Encare ele, não anule o processo. Encare esse problema. Você está com um problema lá no seu trabalho, não pule, é a realidade. A maioria de nós queremos fugir das etapas. E eu falei assim, Deus, eu quero aproveitar cada momento, até dos difíceis. Eu não queria fugir dos processos. Então, eu falei para o René, eu vou entrar na ressonância. Eu quero ficar com meu filho, eu quero aproveitar cada minuto. É um processo difícil? É um processo difícil. Mas vamos lá. Ver o seu filho entrar dentro de um lugar para ter uma ressonância, tomar medicação para ele desmaiar nas suas mãos, gente, é uma das piores coisas do mundo. Mas a gente não fugiu desse processo. Eu não queria fugir desse processo. Eu queria guardar isso na minha mente. E como eu falei, Deus vai nos treinando. Eu lembrei de um amigo nosso que perdeu o pai. E ele falou assim, Paulo Henrique, o meu pai emagreceu tanto que eu tinha que carregar ele. Mas eu estava lá naquele momento. A maioria dos homens fogem dos processos porque eles não sabem lidar. Às vezes dá vontade de fugir. Mas eu tentei segurar ao máximo assim, eu quero estar com a minha família. Eu quero viver essa realidade. Então, eu digo para você, você está passando por um momento difícil? Não queira fugir. Encare a situação. Essa é a minha situação. Não tenha vergonha. Pessoas passam por dificuldades na área da saúde, escondem, não contam. A gente contou no mesmo dia para todo mundo. O fofoqueiro vai falar mal, mas as pessoas boas vão orar. A gente não queria esconder, a gente queria compartilhar. Gente, essa é a nossa realidade. Para algumas pessoas vai assim, Deus está punindo vocês. Não interessa. Nós não fugimos dos processos, encaramos os processos. Então, quando você passa por um momento difícil, encare, essa é a sua realidade, isso não te define. A gente evitava falar que o Miguel estava com câncer, porque a gente perdeu o medo dessa palavra câncer, mas a gente não queria aceitar essa palavra na perspectiva de uma nova realidade. A gente não negava que o Miguel estava enfrentando uma dificuldade, porque a fé não anula a realidade. Você não pega um boleto e fala assim, esse boleto não existe. Não, ele existe. Mas a minha fé
vai fazer com que Deus me abençoe para pagar esse boleto. Isso é fé. O Miguel está com problema de saúde, mas nós cremos que Deus vai intervir. Então nós não pulamos nenhum processo. O quarto, né, compartilhar com pessoas já dá o início para esse daqui, que é o quarto. Ser cuidado por pessoas, né, que é a família, amigos e os irmãos da igreja. Como isso foi importante para a gente, né? A nossa família nos apoiou assim 100%, né? Esteve presente, preocupou, né? E sofreu junto com a gente, né? E os irmãos nossos da igreja, todos sofreram junto conosco, oraram conosco, amigos, até pessoas que a gente já não tinha contato há muito tempo. As pessoas ligaram e teve amigo nosso que ficou sabendo por boca de outra pessoa, na mesma hora ele já ligou pra gente e, né, não ficou com aquela coisa, tipo, você nem me falou, né? Não, ele foi, deu força, apoiou a gente. Então, assim, como é importante a gente cultivar o relacionamento com as pessoas. Então, assim, isso foi de essencial importância pra gente, porque pessoas, elas curam pessoas, né? A palavra de Deus fala que se você confessar o pecado um ao outro, você é curado. Então, como é importante, né? A gente ter amigos ao nosso redor, ter pessoas que a gente pode contar. Então, assim, a gente pode contar com muitas pessoas, tanto como suporte financeiro. Sim, Deus, ele providenciou tudo, gente. A gente não precisou gastar nem um centavo, né? A gente, igual eu falo polêmica, às vezes a gente é fraco em uma coisa e forte em outra. Eu já, tipo assim, eu tenho fé de que Deus vai fazer a vontade dele na vida do Miguel e tudo. Mas aí a hora que fala da parte financeira, eu já breco. Aí eu falo, oh meu Deus do céu, nós vamos passar fome, nós vamos isso. Já penso o pior de tudo. É o trem mais louco do mundo. Tipo, como assim? Você sabe que Deus vai curar seu filho, mas não, vou passar fome. Então assim, aí eu ficava pensando, oh meu Deus do céu. Mas eu peguei e falei assim, Deus, né, eu nem vou pensar nisso. Nem vou pensar. Se precisar fazer empréstimo, a gente faz. Se precisar fazer qualquer outra coisa, a gente vai fazer, né? Mas, né, não vamos pensar nisso, não vamos preocupar com isso. Mas aí Deus levantou pessoas, levantou a igreja, levantou os irmãos da igreja. Então, assim, a gente não precisou pagar nada. Os exames, a cirurgia. Então, assim, Deus levantou as pessoas para nos abençoar. Então, eu falo para vocês, como é importante a gente apoiar nos irmãos. Como é importante. E a gente agradece, assim, de todo o nosso coração, todo o amor, toda a oração, tudo que vocês fizeram por nós. Porque isso, assim, foi muito importante pra gente. Muito mesmo, né? A gente, às vezes, não valoriza isso, mas tenho certeza que vocês nos abençoam muito mesmo. Eu sempre falo, né, no grupo, que a gente ama muito vocês. E a gente realmente ama muito. Como que a gente consegue amar alguém que a gente nem tem proximidade? Porque Deus coloca esse amor em nós. Então pode ter certeza disso, que a gente ama muito mesmo vocês de todo o nosso coração. Uma coisa que a gente sempre falou sobre a importância da oração, como ela é importante, orações que vieram eu acho interessante isso, pessoas que nem eram crentes assim, pessoas desviadas, pessoas longe dos caminhos de Deus, falaram assim, eu estou orando por vocês. Eu lembro de orações de pessoas de outros países aqui, né? A gente lembra da igreja Bola de Neve lá de Portugal, da igreja Sara Nossa Terra. A gente tem um amigo, nós temos um amigo lá na Espanha, o Paco, que estava orando por nós. Então, quantas pessoas, empresas que a gente faz o trabalho e falam assim, nós estamos orando por vocês, né? Então, a doutora Thaís da Fisiomed, lá da Laje Leve, pastor Adolfo. Então, quantas pessoas começaram a orar, pessoas aqui da nossa igreja que mandavam mensagem de madrugada, falando assim, estou orando agora pelo Miguel. E eu falei assim, eu deveria estar orando de madrugada, mas eu não tinha força nenhuma. E eu digo para vocês, como é importante a gente orar, ser suporte, suportar. Quando alguém está caindo assim, segurar. A gente acha que suportar alguém é falar assim, nossa, cara chato, pessoa chata, tem que suportar. Suporte é quando uma pessoa está caindo e você segura. E foi exatamente isso que nós sentimos em todo momento. Quando a gente precisava, a igreja se fez presente, nossa família se fez presente, os nossos pais, os pais da UEN, né, nossos familiares, pessoas ajudaram a gente. Eu lembro de ligações de pessoas da Missão Vida, mensagens de pessoas que abraçaram a gente. Então, como nós nos sentimos amados em tudo isso. E eu sempre falei para a UEN, e eu digo para vocês, investir em pessoas, você sempre vai ter retorno. Sempre vai ter retorno. Na hora que você precisar, você vai falar assim, nossa, essa pessoa me ajudou. Verdade.
E uma coisa interessante sobre a família, né, sobre confiar nas pessoas, foi que a gente também, né, quando a gente soube da notícia, a gente ainda não tinha certeza, né, de que ia acontecer e tal, como a gente era inexperiente, não sabia, né, que não era uma coisa que levava à morte. Eu só pensava assim, falei, Deus, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho com o Miguel. Então, assim, eu falo pra vocês, valorize o tempo que vocês têm com a sua família. Eu valorizei, assim, cada detalhe. Né, a gente brincava, se divertia, a gente levou ele no parque, eu falei, aproveita meu filho, porque eu não sei o que vai ser daqui pra frente. Então a gente fez de tudo para que ele aproveitasse. Então eu falo pra vocês, aproveitem, porque a gente não sabe, tipo, um dia você tá saudável, outro dia você pode estar doente, um dia você tá de boa, outro dia você pode sofrer um acidente, não sei, gente. A gente sabe que a gente vai morrer um dia, só não sabe como. As nossas vidas estão nas mãos de Deus, então aproveite mesmo, aproveite seus amigos, aproveite os irmãos da igreja, aproveite sua família mesmo, como a gente aproveitou o Miguel. Então coisas às vezes ruins acontecem para a gente começar a perceber que a gente às vezes deixa a desejar em casa, deixa a desejar com as pessoas. Então aproveite o tempo que você tem para amar as pessoas, para dedicar o seu tempo com as pessoas. Isso é muito importante. Então esse é o nível de conversa lá em casa. Eu sentindo pelo menino e ela, ó, Deus pode levar. E eu, não. Vamos orar aqui, não vamos abrir mão do menino não, né? Mas, gente, a dinâmica do casamento é maravilhosa por causa disso. Porque é um ajudando, um fortalecendo o outro, um animando o outro. E Deus foi muito fiel. Para a gente finalizar, a gente quer compartilhar com você esse versículo maravilhoso que diz que tudo é possível ao que crê. Existe a infinidade de possibilidades, mas ela é limitada quando você crê ou quando você não crê. Tudo é possível, mas ao que crê. Então, a gente cria no que era um milagre, na intervenção divina. Quando, antes de começar, eu já comecei, Deus, por favor, não permita a gente nem começar, nem cirurgia, eu não quero nada disso, por favor. Mas Deus fez os seus meios, mas o final foi um milagre na nossa vida. Como o Paulinho falou, né, foi um final milagroso mesmo, né? O médico, ele achava que era câncer maligno desde o início, até mesmo depois que tirou, né, o tumor, ele falou 90% de chance de ser maligno, que vai precisar fazer quimioterapia, que ele nunca tinha visto um caso benigno, e aí ele afirmava. Mas nesse dia eu falei, Paulo Henrique, eu só consigo pensar que tá tudo bem, vai dar tudo certo. Então, eu até anotei aqui para mim não esquecer de falar que o versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas vão cooperar para o bem. As pessoas às vezes acham que a gente não ora, né? Igual o povo até brinca, assim, nossa, você não orou para esse menino ser quieto, não? Eu falei, gente, eu orei mais do que tudo para ser quieto, mas... E aí, para a questão disso também, gente, a gente orou, confiou e pediu, Deus, que se não precisasse fazer cirurgia, que não precisasse dessas coisas, mas se precisar, que o seu nome seja glorificado, seja como for, se precisar de fazer cirurgia, mas que o seu nome seja exaltado. Então, eu creio que Deus exaltou o nome dele através desse resultado final, que foi falar que era um câncer benigno e contradizer aquilo que o médico acreditava. Então, o nome de Deus foi glorificado, mesmo que ele teve que usar as mãos dos médicos, mas o nome de Deus foi glorificado na vida do Miguel, que agora ele está bem. Amém. E uma coisa que foi muito legal foi porque a gente entrou na sala, a gente tinha pegado o exame antes, mas eu falei, eu não vou abrir esse negócio. Abri na frente do médico. E a gente orava, Deus, engana a mente desse cara, porque ele nunca viu, engana a mente dele. Na hora que ele abriu e deu um sorrisão, eu falei, é agora. Ele, gente, benigno. Falei, a vontade, tá vendo? Você nunca viu, agora você viu. Mas eu sei de uma coisa, Deus usa as mãos dos médicos, mas Deus também engana a mente dos médicos. A gente não negligencia como Deus colocou a vida desse médico na nossa vida. Foi extremamente importante, mas Deus interviu. E quando ele falou assim, é câncer benigno, eu só falei, glória a Deus na frente dele. E a gente ficou muito alegre, contente, porque se fosse maligno, tinha todo um processo. E eu falei, Deus, poupe a gente, poupe o Miguel de tudo isso. Então, tem um negócio até interessante que a gente não falou, foi pegar o resultado da ressonância. Gente, aí a gente tinha que tirar a foto e mandar para o médico. E quando a gente leu, eu tinha que ler para tirar a foto. Nos dois testículos, meu Deus, não é possível. E aí
A gente passou 15 minutos aflito ali. A Wayne falou assim, eu acho que Deus vai levar o Miguel. O problema é de ler o resultado antes, né? A hora que você leu lá assim, tipo, tava os dois inchados. Eu falei, pronto, vai perder o nome. Não, e eu não. Mas depois de toda a palavra, de todas as orações que nós recebemos, a gente estava ali tranquilo. Foi 15 minutos aflito, mas eu estava confiante em Deus. Eu falei assim, não é isso. E o médico falou, não, Paulinho, para com isso. Tá tudo normal, fica tranquilo. Tirar e resolve. Dou uma dica pra vocês, viu? Que o Paulo Henrique faz muito isso. Gente, não procure internet, né, Débora? Não procure internet. Gente, vocês recebem um diagnóstico de um exame, leva pro médico. Não procure na internet, não, que você procura lá, você tá morrendo. É sempre assim, um exame de boa e você vai vendo o resultado na internet, ó. Mas, gente, como Deus foi misericordioso com a gente. Nós não somos melhores. Algumas pessoas falam assim, nossa, por que Deus permitiu isso na vida de vocês? Vocês não merecem isso. Gente, a gente merece coisa muito pior, mas Deus foi bom com a gente. Para finalizar, eu lembro que eu recebi uma oração, uma ligação do Neto, e o Neto falou assim, Paulo Henrique, não se esqueça que Deus é bom. E eu sei que Deus é bom, mas naquele momento a gente precisava ouvir isso, e a gente teve confiança. Então, seja qual for o seu problema, que você acha que é impossível, para Deus é fácil. Deus pode resolver da forma dele, não é da nossa forma. Às vezes tem que fazer uma cirurgia, às vezes você tem que passar por alguns processos, mas o nome dele vai ser glorificado. Quando a gente foi para a cirurgia, gente, eu estava tão tranquilo, Deus usou uma pessoa que deu uma palavra para a gente, eu preguei no domingo, Deus deu uma palavra para a gente, falou assim, a pessoa falou assim, olha, Deus mandou falar que é para vocês entrar na batalha, mas quem vai guerrear é Ele. Vocês vão usar, e aí eu tive entendimento que a gente fez tudo que a gente poderia, oramos, compartilhamos, jejuamos, consagramos, fizemos tudo que era possível, corremos atrás. Quando a gente chegou no dia da cirurgia, nós estávamos tão tranquilos, eu estava tão tranquilo que eu fui mandar o meu serviço. Quando eu falei assim, nossa, eu preciso orar pelo Miguel, né? Ele estava lá na sala de cirurgia. Não deu tempo nem de 2 Pai Nosso, gente. Ó, tá terminado, pronto, acabou, resolvido. Então o que a gente poderia fazer, nós fizemos. E o nome de Deus foi glorificado. E eu queria fazer uma oração especial. Eu queria convidar aqui a Gildete. Eu queria convidar o pastor Marcos e a Wayne para orar. Eu queria que aquilo que você acha que é impossível, você viesse aqui na frente para a gente orar. Por que eu chamo essas 3 pessoas? Porque a Gildete passou por um processo muito mais doloroso. Ela passou por um câncer maligno e Deus curou a vida dela. Ela é um testemunho. Pastor Marcos, pastor da igreja, e a Wayne. Gente, quando for pedir oração, peça para a Wayne. Ela tem muito mais fé do que eu, tá? Então, quando o negócio for muito difícil, pede oração para ela. Quando for mais fácil, tranquilo, aí você pode conversar comigo. Eu queria que vocês ficassem aqui na frente, nós pudéssemos orar. Mas não adianta vir aqui só para receber oração. Você tem que compartilhar, confiar. Você precisa testemunhar. Você precisa compartilhar, vir declarando vitória, declarar o milagre na sua vida. Gente, nós declaramos, como eu declarei, eu tinha tanta fé que Deus ia abençoar, que uma pessoa falou assim, Paulinho, segunda-feira eu preciso que você venha aqui 8 horas. Eu falei assim, eu não posso. Isso era na quinta-feira. Segunda-feira, 8 horas, eu quero estar lá na Missão Vida, agradecendo as pessoas pelo milagre que aconteceu. Eu falei, eu não posso. Eu tinha certeza que Deus ia intervir. Eu passei por dificuldades, desânimo, mas a palavra do Senhor me fortaleceu. E oração de pessoas aqui. Então, se você está passando por uma causa difícil, vem aqui na frente, esses irmãos vão impor as mãos sobre você, orar e abençoar. Mas vem acreditando, vem falando assim, Deus, eu quero esse milagre aqui. Eu quero que o Senhor abençoe a minha casa. Se alguém precisa ser convertido, se você está com um problema de saúde, venha, essas pessoas vão orar por você, liberar sobre você, não precisa compartilhar com ela, mas ela vai orar.